Fala pessoal, muito bom dia! Hoje é terça-feira, Terça não, quarta-feira, dia 6 de maio, e vamos lá para mais um panorama, né? Bom, acho que o mote inicial aí dos mercados hoje é uma positividade muito grande, olhando bastante na perspectiva de que realmente aconteça o acordo, né? O mercado tem precificado isso desde ontem, apesar dos ataques que aconteceram ontem pela manhã. E acho que a gente precisa entender um pouquinho o que está por trás desse raciocínio, né? Porque a gente fica, às vezes, numa leitura muito superficial do que sai nas headlines e a gente precisa pensar um pouquinho mais para conseguir encaixar esse raciocínio e poder aproveitar as melhores oportunidades aí do mercado, certo? Vamos ver quem está na área aí. Zaira Alves, muito bom dia. Bom, vamos começar aqui. Como está aí na tela de vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre o fechamento de ontem. Tiveram alguns balanços importantes que eu quero comentar com vocês. E por último, obviamente, a questão da guerra, né? Acho que também é um outro ponto extremamente importante que a gente precisa colocar na ponta do lápis, tá? Então, começando aí sobre o fechamento de ontem, nós tivemos aqui no Brasil um dólar fechando negativo 1,16, o índice fechando futuro, né, positivo 0,47 e o Ibov fechando positivo 0,62. Petro fechou negativo 1,38 e Vale fechou negativo 0,34. Lá fora nós tivemos Nasdaq fechando positivo 1,03, S&P fechando positivo 0,81 e Dow Jones fechando positivo 0,73 e por último o Russell positivo 1,75. Foi um fechamento mais positivo por lá, aqui no Brasil também, por óbvio, e aí vamos amarrar tudo isso. Apesar do barril ter se ajustado em queda, o real subiu, porque o petróleo continua valendo 3 dígitos e porque foi uma boa notícia para o diferencial de juros a ata do Copom não ter descartado a pausa no ciclo de queda da Selic. Ontem, com a perspectiva de cair, né, de que se cair mais a taxa de juros em junho seria apenas de 0,25, até após a ata ROCH, tivemos entrada no fluxo estrangeiro da B3. Bom, falando então nessa primeira parte em relação ao Brasil, né? A gente teve ontem a ata do Copom. A ata do Copom ela veio com uma leitura mais ROCH, conforme nós havíamos comentado. E essa leitura ROCH, ela tem alguns pontos importantes, né? Quais são esses pontos? Se a gente tem uma expectativa de que a taxa de juros aqui no Brasil não caia tanto, ou caia pouco, ou exista a possibilidade de uma pausa, que foi mais ou menos a direção que o Copom colocou, né, de estar mais ROCH com um cenário de guerra e eventualmente ter uma queda pequena ou não ter, né, ou pausar essa queda, isso, como eu já havia também comentado ontem, traz uma boa perspectiva em relação ao carry trade. O que é o carry trade? É uma operação onde o investidor gringo traz o dinheiro para cá para pegar o diferencial de juros, que aqui no Brasil ainda é muito alto, né? Então, essa expectativa é boa. No momento que o gringo tem essa possibilidade, ele acaba trazendo dólar para o Brasil, né, através do fluxo estrangeiro, porque ele precisa vender dólar, ele tem o dólar, ele precisa vender dólar para poder entrar aqui e pegar essas operações de juros mais altos. Nesse momento, o dólar acaba caindo e se algum resquício desse valor acaba indo para a Bolsa, a gente tem essa possibilidade aí da Bolsa ficar mais positiva, como foi o que aconteceu ontem, tá? Então, basicamente,
a gente teve essa primeira leitura para o Brasil. Para além disso, o cenário era positivo, como a gente viu aí, as bolsas americanas fecharam mais positivas. E por que elas fecharam mais positivas? Se logo no comecinho do dia a gente já teve um ataque, né, do Irã aos navios americanos. Então vamos ler aqui, ó. Os Estados Unidos, eles não consideraram os ataques do Irã uma quebra no cessar-fogo, mostrando ainda mais a boa vontade de chegar ao fim do conflito, e isso é o que está fazendo as bolsas tão positivas, tanto ontem como hoje, né, estarem aí nas máximas. Então, assim, imagina que o Trump tivesse ainda naquele momento de vou explodir tudo, vou matar todo mundo, vamos dizimar o Irã da face da terra. Depois que realmente houve aquele ataque, teria tido uma represália, né? Uma agressividade muito mais forte por conta dos Estados Unidos. E não foi isso que aconteceu. Simplesmente não foi isso que aconteceu. A gente viu os Estados Unidos aí amenizando esses ataques, falando que isso não é tão prejudicial, que eles já atingiram, né? Depois vai ter algumas outras partes aqui da guerra que a gente vai comentar, já atingiram os seus objetivos bélicos aí, né? Em relação à guerra. E isso, para uma postura do Trump, mostra o quão ele quer acabar com a guerra. Ele não quer dar continuidade com essa guerra. E assim, se quem tem o poder, de fato, de estar atacando, não quer mais atacar, isso mostra para o mercado que o caminho, de fato, é o fim da guerra. Mesmo que não ocorra um acordo, mesmo que amanhã o Trump, ou hoje, o Trump vire e fale assim, a gente acabou, estamos saindo de lá e vida que segue. Né? Porque sem os Estados Unidos quererem a guerra, não vai ter guerra. Então, basicamente, esse é o raciocínio que o mercado tem feito desde ontem. E hoje, como a gente está vendo, a gente vai chegar lá, mas bolsas todas positivas, e a gente tem que ter isso em mente. Isso quer dizer que vai subir para sempre? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que esse é o raciocínio que até o momento, quarta-feira, às 9h07 da manhã, é o raciocínio que o mercado tem feito, tá? Eu coloquei até aqui, né, tem a ver com a agenda do dia, mas acho importante, só para a gente não perder de vista, a gente vai ter uma reunião aí entre Lula e o Trump hoje, né, lá nos Estados Unidos, e importante a gente acompanhar o que pode sair disso. Tem muita coisa acontecendo nos assuntos de terras raras, né, e assim por diante, então é importante a gente poder olhar com calma para tudo isso e ver o que realmente vai sair, tá bom? Ainda sobre o dia de ontem, nós tivemos alguns balanços, né? Começando pelo balanço lá fora, a gente teve a AMD. Depois de uma reação inicial negativa, as ações da AMD inverteram o sinal e ela acabou brilhando no After Hours, com alta de 16,5%, refletindo os resultados acima do esperado no primeiro trimestre e o guidance forte para o período atual. Vamos até ver aqui, por curiosidade, como que está aqui a AMD. A AMD subindo 17,98%. Bem expressivo. Então, a companhia reportou um lucro líquido de 1,4 bi, alta de 95% na comparação anual, com o lucro líquido por ação de 1,37, acima da expectativa de 1,29. A receita somou 10,3 bi, superando as projeções e puxada pelo segmento de data centers, que avançou 57%. Para o segundo trimestre, a AMD projeta uma receita em torno de 11,2 bi, também acima do consenso do mercado, reforçando a leitura da demanda ainda aquecida por chips voltados à inteligência artificial. E olha que interessante, né? A gente teve aqui a AMD reportando um lucro líquido de 1,4 e para o segundo TRI ela está projetando 11,2 bi. É astronômico, né? E por isso, e aí essa projeção é o que a gente chama de guidance. E esse guidance que ela está projetando já é maior do que o mercado previa. Então, é exatamente isso que traz essa tamanha projeção positiva para as ações da AMD. Assim, porque, Fernando, por que você está falando da AMD, né? A gente opera aqui mercado de derivativos. O que isso tem a ver? Para quem opera mercado americano, pessoal, tem muito a ver. Todo o setor de tecnologia, ele está muito concentrado na parte de semicondutores. A AMD é uma dessas empresas. E
mostra que esse setor ele está extremamente aquecido. E aí, junto com essa ideia que a gente tem visto, né, do fim da guerra, mais balanços positivos, como já foram os da semana passada, isso traz um viés mais positivo ainda lá para o mercado americano. E tende a contaminar o mundo todo. Então, é muito importante a gente ficar atento a essa perspectiva de balanços do mercado americano, inclusive dos setores mais importantes, como, por exemplo, de semicondutores, tá? Aqui em Brasil, a gente teve, né, na verdade, teremos os resultados de Bradesco após o fechamento, que é o principal destaque para os eventos corporativos, em dia que também traz repercussão do balanço do Itaú. O banco realiza teleconferência às 10 horas. O Itaú reportou ontem um lucro líquido gerencial de 12,28 bi no primeiro trimestre, em linha com as projeções do mercado, e um resultado marcado por maior cautela na concessão de crédito e crescimento mais moderado. A estratégia mais conservadora ajudou a manter a inadimplência acima de 90 dias, sob controle, em 1,9%, mesmo em um ambiente mais desafiador, com o banco reforçando o discurso de disciplina diante das incertezas macro e geopolíticas. Por que eu também trouxe o balanço do Itaú? A gente tem visto inúmeras iniciativas do governo para tentar diminuir o endividamento dos brasileiros, né? Os bancos poderiam estar trazendo isso de uma forma muito mais forte, mostrando a inadimplência, como é o caso do Itaú, por exemplo, está sob controle, mas é importante a gente monitorar, por causa dessa questão que eu acabei de falar, e também porque o setor bancário tem uma importância grande dentro do Ibov, né? E isso pode influenciar, sim, a bolsa por aqui. Então, vamos ver como que vai abrir às 10 horas da manhã, né? O mercado aqui brasileiro, possivelmente positivo, porque a gente tem um cenário todo positivo lá fora, e também com as questões da decisão de política monetária, a ata do Copom e assim por diante, o cenário positivo. Vamos ver se o setor bancário vai acompanhar depois desse balanço do Itaú. Provavelmente sim, como a gente viu, foi um balanço bom, tá? Mas a gente tem que ver qual vai ser a interpretação do mercado. E aí, vamos falar da guerra, né? Então, o mercado voltou a ensaiar um alívio após as tensões da véspera com autoridades americanas, reiterando a manutenção do cessar-fogo com o Irã e indicando uma mudança de estratégia no conflito. Os Estados Unidos afirmaram que a fase ofensiva da guerra foi encerrada e que o foco agora passa a ser a proteção da navegação do Estreito de Hormuz. Na prática, porém, o cenário segue longe de uma normalização. Então, de novo, cenário sendo interpretado pelo mercado como positivo, mas não há ainda expectativa de um acordo de fato, tá? Mesmo com a criação de um corredor protegido, que os Estados Unidos está chamando do Projeto Liberdade, e a travessia pontual de navios com escolta americana, novos incidentes foram registrados na região, incluindo um cargueiro atingido no estreito, que foi o que a gente comentou ontem de manhã. O movimento ganhou novo capítulo no fim do dia, após o presidente Trump anunciar a pausa da Operação Liberdade, citando grande progresso nas negociações com o Irã e atendendo a pedidos de países aliados. Apesar do sinal de distensão, o próprio governo americano reconhece que o bloqueio segue em vigor, com mais de 1.500 embarcações presas no Golfo Pérsico, evidenciando o grau de disrupção ainda em curso e reforçando que o fluxo global de energia continua comprometido. O presidente Trump segue adotando um tom ambíguo, evita classificar ações iranianas como violação do cessar-fogo, enquanto alterna sinais de negociação com ameaças diretas. Já o secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que os objetivos militares foram alcançados. Então, por um lado, eles falam que os objetivos foram alcançados, por outro, eles falam algumas coisas um pouco mais agressivas. É importante a gente saber filtrar, mas, de novo, a conclusão é que eles querem encerrar, né? Esse pano de fundo ajuda a explicar o comportamento do petróleo. A commodity até recuou 4% diante do alívio tático do risco, permanece acima de $100 o barril.
preservando o choque inflacionário no radar global. Do lado iraniano, porém, o presidente Massoud Pezeshkian voltou a classificar as exigências americanas como impossíveis, reforçando o impasse nas negociações. A leitura dominante, portanto, é a de um alívio sem convicção. A tentativa americana de encerrar a fase militar reduz o prêmio de risco no curto prazo, mas não resolve o impasse estrutural. Então, basicamente é isso. O mercado entende que Estados Unidos querem acabar, né, não querem mais o conflito. Por outro lado, não conseguimos enxergar alguma convergência para que exista o acordo, né? Mas o mercado está reagindo bem positivamente aí no dia de hoje, certo? A Zaira falou, ó, Marcos, bom dia. Fala, Marcão, bom dia. Hoje vai ser precificado algum movimento sobre o encontro do presidente Trump e o presidente Luiz? O que você acha? Primeiro que a gente precisa entender o que eles vão falar, né? O encontro em si é positivo, porque se eles estão querendo se encontrar, eles querem falar, mas o mercado não vai reagir ao encontro em si, ele vai reagir às falas dos presidentes pós-encontro. Se depois do encontro o Lula vier com algum discurso muito positivo em relação, por exemplo, às tarifas, né? Em relação a algum acordo que tenha um viés positivo voltado para minerais, a gente precisa entender o que vai ser dito depois dessa reunião. Se não for dito nada positivo ou nada relevante, não vai ter impacto nenhum. Se for dito alguma coisa ruim, vai ter impacto negativo. E se for dito alguma coisa positiva, vai ter um impacto positivo, né? O grau de importância aí vai demandar do que for dito, que for acordado, né? Então a gente vai ter que aguardar. Basicamente é isso, tá? Murilo 20. Muito bom dia. Deixa eu trocar aqui para nossa tela, a gente falar aqui do dia. Produção, se puder alterar aí, eu agradeço. Boa. Vamos lá, então. Falando um pouquinho de Ásia, né? A gente já teve aí a volta da maior parte das bolsas por lá. Só o Japão que ainda está em feriado. Então, Xangai fechou 1,17 de alta, Hang Seng 1,22, Kospi 6,45 de alta, S&P australiano 1,30. Vou dar uma olhadinha aqui, eu acho que teve um calendário da China. Deixa eu puxar aqui para a gente poder ver. Bom, vamos dar uma lida aqui no, no que eles trouxeram em relação à Ásia, que com certeza vai estar lá essa questão do dado chinês, tá?
Bolsas asiáticas fecham em alta, com a sinalização de acordo entre Estados Unidos e Irã. As bolsas asiáticas fecharam em alta, com esperanças de redução da escalada na guerra. Trump disse na noite de ontem que Washington estava suspendendo operação de escolta de navios no Estreito de Hormuz e que um acordo abrangente com o Irã estava próximo. Seus comentários causaram quedas acentuadas no petróleo, voltando de um feriado. E aí ele falou dos percentuais, ou seja, a mesma expectativa que existia ontem no mercado americano, né, durante o fechamento da Ásia, aconteceu quando abriu lá. A gente também teve algumas notícias de empresas ligadas no setor de tecnologia lá fora. Samsung Electronics atinge marca de 1 trilhão em valor de mercado, juntando-se a Taiwan Semiconductors, que é a TSMC, né? E outras empresas do seleto grupo. Ações da fabricante de memória subiram mais de 10% no dia em Londres, com investidores continuando a migrar para empresas do setor de chips com forte presença em IA. Então, esse aí é outro ponto bem relevante que a gente precisa acompanhar, tá? Na Europa, não atualizou aqui ainda. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui para a gente ver em um outro lugar. Não teve, não, teve sim, PMI. PMI do setor de serviços, do bloco da Alemanha, na verdade, vem em linha, o composto também vem em linha, o setor de serviços do bloco europeu vem em linha, o composto S&P Global vem em linha, o PMI composto do Reino Unido vem um pouquinho acima, o do setor de serviços também vem um pouco acima, e o índice de preço ao produtor vem um pouquinho mais alto do bloco europeu, mas ele tem menos relevância aqui, tá? No anual. No geral, são dados positivos, né? Que a gente tem lá, e nesse momento, Europa mais positiva, né? O Eurostoxx 2,47 de alta, o índice inglês 2,25 de alta, o DAX 2,14 de alta, CAC 40 2,85 de alta, IBEX 35 2,19 e o índice italiano 1,65 de alta. As bolsas europeias reagem positivamente às notícias sobre possível fim da guerra no Oriente Médio e sobem acentuadamente nessa quarta-feira. Segundo o relatório da Axios, os Estados Unidos e Irã estão próximos de um acordo que poderia potencialmente encerrar o conflito. Os Estados Unidos esperam respostas do Irã sobre pontos chaves envolvendo a questão nuclear nas próximas 48 horas. Trump também disse ontem à noite que suspenderá as operações de escolta dos navios no Estreito de Hormuz. No mercado europeu, setores sensíveis à energia e expostos economicamente lideram os ganhos, em particular bancos e empresas de mineração. Então, tudo que a gente já havia comentado aí nesse viés mais positivo. Futuro das ações americanas, como a gente pode ver aí, mais positivos. Nós temos aí NVIDIA, todo o setor, né, de semicondutores aqui majoritariamente em alta, Google em alta, só a Apple que está caindo 0,82, Microsoft 0,24, mas Amazon positivo, Tesla positivo, e obviamente setor de energia aqui caindo, né? O futuro das bolsas, a gente tem Nasdaq 1,31 de alta, S&P 0,78 de alta, Dow Jones 0,84 de alta, Russell 1,38 de alta, mostrando aí essa positividade. E aí a gente vem para o dólar. O dólar caindo no mundo, o que corrobora com um cenário mais positivo para bolsas. Então a gente tem o dólar na sexta DX 0,56 de queda, frente ao euro 0,57 de queda, frente ao yuan, ao iene 1,05 de queda, frente à libra 0,59 de queda, o dólar canadense 0,09 de queda, a coroa sueca 0,55 de queda e ao franco suíço 0,47 de queda. Então,
caindo majoritariamente dentro da cesta. Entre os emergentes, o dólar aqui no Brasil, vamos ver exatamente quanto que está agora. Caindo, está praticamente no 0 a 0, né? Nesse momento. O dólar frente ao peso mexicano 0,66 de queda, frente ao dólar australiano 0,86 de queda, frente à lira turca 0,02 de alta, frente à rupiah indiana 0,80 de queda, frente aí sim ao yuan chinês 0,28 de queda, frente à ao range sul-africano 1,69 de queda e frente ao rublo russo 1,16 de queda. Então, entre os emergentes também o dólar está bem mais negativo. Treasuries, do de 2 até o de 30 anos caindo bastante. De 2 anos 1,90, de 10 anos 1,47, de 30 anos 0,96, mostrando e corroborando com um cenário mais positivo para bolsas. O VIX caindo 4,78, como a gente pode ver aqui, também corrobora com um cenário mais positivo para as bolsas. Petróleo, WTI 7,66 de queda aos 94 dólares e o Brent 6,76 aos 102 dólares. Vamos dar uma lida aqui especificamente sobre o petróleo. Petróleo despenca com notícias de acordo entre Estados Unidos e Irã. Os preços do petróleo acentuam queda nessa quarta-feira, desabando para mínimas de 2 semanas após o relatório da Axios informar que Estados Unidos e Irã estão próximos de chegar a um acordo para encerrar a guerra. Segundo autoridades americanas e fontes próximas às negociações, a Casa Branca estaria perto de fechar um memorando de entendimento de uma página com o Irã, voltado ao encerramento do conflito e à criação de uma estrutura para negociações nucleares mais amplas. Ou seja, muito provavelmente não vai ter acordo nenhum em relação à questão nuclear. Vai ser assim, ó, a gente chegou a esse acordo e em relação à questão nuclear a gente vai continuar negociando. Muito provavelmente vai ser isso. Vamos ver, né? Vamos ver. Mas isso já traz alívio para o mercado, porque o mercado não quer o conflito. E todo mundo sabe que é muito mais ampla essa questão nuclear, né? Enfim. Ouro subindo 2,81 nesse momento, minério 2,84 fechou aí mais positivo. Criptoativos mais positivos, né? Não tanto quanto a gente normalmente vê. O Bitcoin 1,37 de alta, Ethereum 0,86, Cardano 4,76, Solana 5% de alta, Tether no 0 a 0 e XRP 2,51 de alta. Vamos ver quem mais está aí com a gente. Murilo, bom dia. E Cezão, bom dia. Não sei por que ele não está atualizando aqui na tela que eu estou compartilhando com vocês o Invest. Mas, em todo caso, eu estou olhando aqui, enquanto ele não atualiza, eu vou falar para vocês. A gente teve agora, às 9h15, o ADP, né? Deixa só ele carregar aqui que eu já vou falar como o ADP veio para vocês. Não quer trabalhar, não. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui de outro jeito para falar para vocês. O ADP, a expectativa era 118 mil vagas e veio 109 mil, abaixo do esperado, né? E para o dia, tirando o ADP, não ia ter mais nada de relevante lá nos Estados Unidos, tá, pessoal? Então, realmente, vamos ficar com esse dado aí de relevante. É um dado ok, né? Quando a gente pensa pelo lado do copo meio cheio, geração de vagas menores, diminui a expectativa com a inflação, e o crescimento ainda não está sendo impactado. Então, isso acaba sendo positivo,
O mercado. E assim, o ADP a gente tem aqueles pontos, né? Assim, o ADP a gente tem aqueles pontos, né? O ADP, em tese, era uma prévia do payroll, mas faz tempo que ele não vem igual o payroll. Então, tem lá seus pontos. E assim, o mercado não está olhando para isso hoje. Se viesse muito discrepante, a gente poderia até pensar que o mercado estaria olhando para isso, mas não é o caso, entendeu? O mercado está olhando para outras coisas e isso não fez, na minha interpretação, até o momento, nenhum preço aqui nos mercados, certo? Então é isso. Que horas são agora? 9h31. Já até passei do tempo. Falar aqui rapidamente do DT, né? A gente tem aí o QR Code. Se inscrevam gratuitamente. Quem se inscrever por esse QR Code vai ter 30 dias gratuitos aí para utilizar o DT. A nossa plataforma de análise de performance, como eu comento todos os dias. Se cadastrando, você vai ter acesso a inúmeras informações importantes do seu operacional e poder já começar a ajustar os principais pontos para ir melhorando o seu resultado até alcançar a consistência, tá? Então, basicamente, convido todos a participarem e se cadastrar por enquanto de forma gratuita, certo? Deixa eu ver se o Felipe já tá aí na área. Fala, Felipão, beleza? Fala, meu amigo, bom dia, tudo bem? Tudo certo, e você? Tudo certo também, graças a Deus. Então tá bom. E aí, qual a expectativa para o dia? Hoje eu tô com uma expectativa altista, hein? Né? Não tem nem como Hoje, ser diferente. não, hoje as compras serão melhores que as vendas. Exatamente. E o índice já tá mostrando isso, né? 1,58 já de alta. Vamos ver se Abriu o com gap dólar vai enorme, né? acompanhar. 2.000 pontos de É, gap e tá continuando ainda. 3.000 pontos, já quase 4.000 exatamente. pontos em uma pernada só. Exatamente. Ele quer voltar lá pro 197, né? Sem dúvida, ele já fez o que tinha que fazer aqui na queda, né? Já. Vamos ver se o Agora só. dólar vai acompanhar. 4,91, 4,90, tá num preço legal também. Tem chão ali para chegar no 88, no 87. Sim, Tem liquidez ali para baixo. Vamos ver se ele consegue. Se ele conseguir, o índice vem muito forte aí para cima. Mas a expectativa hoje é alta índice e baixa dólar, na minha concepção. exatamente. Não, na minha também. Acho que o cenário é esse. Vamos ver depois da abertura do Ibov aí, né? O chacoalho. De calendário econômico não tem nada relevante. Eventualmente, até como a Zaira perguntou aí sobre o que pode acontecer, né? Depois dessa reunião entre o Trump e Lula, vai depender muito do que for falado depois, né? A ponto de se vai fazer preço ou não. Então vamos ter que ficar aí nessa expectativa para aguardar se realmente vai ter alguma fala que possa fazer preço. Mas, voltando a um cenário base, que o mercado realmente está sendo colocado lá fora, que basicamente é expectativa do acordo ser feito em breve, as Big Techs lá fora reportando balanços maravilhosos, isso tende a continuar um cenário positivo aqui para o Brasil também, e tem tudo para buscar de novo aí, né, as máximas do Ibov. Que assim seja. Então tá bom, meu amigo. Um ótimo dia aí para você, para todo mundo que nos acompanha e até amanhã. Beleza, valeu, Fernandão. Tamo junto, bom Abraço. dia e Você até a também. próxima. Fala, pessoal, bom dia a todos.